gostaria de saber do senhor, além da aula, em que outras empresas o senhor recomendaria para comprar hoje? É uma pergunta boa isso daí. Tem pessoas que interpretam que quando você vai estruturar uma carteira de renda mensal, você tem que estruturar já de início. Não é. Uma carteira de renda mensal, ela tem início você comprando o melhor papel, dentre todas aquelas que vai te proporcionar melhor resultado. Você só vai partir para o segundo papel quando esta empresa deixar de te oferecer ou de oferecer para o projeto aquilo que você estimava e tiver uma outra que possa estar numa situação como aquela que você deu início à primeira compra. Então, uma carteira de renda mensal, ela não é feita de imediato, de abrupto. A carteira de renda mensal, ela vai se constituindo no decorrer do tempo. Tá certo? A minha carteira de renda mensal, hoje, a minha carteira de renda mensal tem, acho que 13 empresas. 13, a carteira de renda mensal. Existem outras que são aplicações de oportunidade. Isso é diferente. Não é especular, é oportunidade. Vou dar um exemplo prático. Acho que foi janeiro, fevereiro, março, dezembro, janeiro, fevereiro. Em fevereiro, o Banco Bradesco soltou um resultado qualificado pelo mercado como decepcionante. Então o papel caiu para R$13,40. 13,40, 13,50. Eu achei que é uma oportunidade. Por quê? Porque com a experiência que a gente tem, aquele preço era um preço muito distante de uma instituição como o Bradesco, que já chegou a ser cotado a mais de R$40, num passado algo distante. Então, o que eu fiz? Eu peguei e comprei 500 mil, tá certo? A 13,40 e alguma coisa. É uma visão que você tem, é um feeling, entendeu? Por quê? Porque como você acompanha, você vê as mutações. E dependendo das mutações, o papel acaba se posicionando como uma oportunidade de compra ou provavelmente como uma oportunidade de venda. Tá correto? É por isso que você tem que operar um profissional que tenha esta condição de oferir perspectivas de oportunidades. Então, por exemplo, eu comprei 500 mil ações, porque a gente tem um volume de recursos disponível, né, capaz de suportar uma compra dessa natureza. Então, veja bem, hoje ela está, acho que, 14,40. Está dando R$1 de resultado. Mas eu não vendi, porque eu acho que ela pode ir a 17, 16, 17,40. Isso representa o quê? Representa por cada vez que ela sobe R$1, eu ganho R$500 mil. Porque eu tenho 500 mil ações. Agora, o camarada não precisa ter 500 mil, pode ter 1.000, 2.000, 2.000, enfim, dentro daquilo da possibilidade dele. Entendeu? Então, enxerga-se algumas oportunidades de mercado, no qual você acaba sendo beneficiado com a qualidade dessa visão. Entendeu? Então, não são ações que ostentem a carteira de previdência. São ações que estão para te proporcionar um ganho. Um ganho de oportunidade. Bom, vamos lá. Não sei se está dando para esclarecer. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber a sua visão sobre o mercado de mineração de Bitcoin. Porque, principalmente nessa época que vai ter o halving em abril, 19 de abril desse ano. Olha, eu não
falo sobre aquilo que eu não conheço. Eu nunca vi um ativo Bitcoin, você já viu? Bitcoin é um conta corrente. Né? Até agora eu sei que é um conta corrente. Eu nunca vou aplicar num conta corrente. Eu costumo aplicar em empresas que têm um patrimônio físico. Aliás, eu também não invisto em empresas que têm um patrimônio intelectual. É importante que a empresa tenha um patrimônio físico. Está correto? Os exemplos que a gente tem de empresas com patrimônio intelectual são nefastos. Todos eles são nefastos. Então eu não falo nada sobre Bitcoin, primeiro porque eu não tenho, segundo porque eu não conheço. Tá certo? E também não conheço ninguém que conseguiu resgatar um Bitcoin. Se você conhecer, me avisa. Tá entendendo? Que aí eu vou aprender. Boa tarde, Márcio. Obrigado pela oportunidade. A minha pergunta é a seguinte. A sua filha sempre menciona que você é uma pessoa muito simples. Eu gostaria de entender qual é a sua relação com o dinheiro e o que você acha da aquisição de bens superficiais, exemplo de um carro de luxo. Obrigado. Veja o que eu vou falar para você. Eu acho que no mercado existe apenas dois tipos de pessoas que, vamos supor, que cuidam do dinheiro. Existem dois. Primeiro, os que odeiam o dinheiro. E segundo, os que gostam do dinheiro. Eu gosto do dinheiro. Então, o que acontece? Eu penso de uma forma que você tem que dar valor ao dinheiro, tá certo? Valor àquilo que você faz. Eu venho de uma origem bastante humilde. Então, o que acontece? Eu nunca tive a pretensão de um dia ser rico. O que eu tenho é medo de voltar a ser pobre. Está entendendo? Então, esse fator é que alimenta a minha vida. Então, o que eu faço? Eu não desperdiço o dinheiro. Eu procuro analisar, porque quando eu implantei e desenvolvi esse projeto de renda mensal, eu estabeleci alguns critérios. E um deles foi o critério chamado prioridade. Então, cada vez que eu tinha que gastar o dinheiro, investir o dinheiro, o cidadão chegava e falava: "Senhor Márcio, o senhor não quer comprar um carro, um Porsche?" Eu perguntava para mim mesmo: "Me diga uma coisa, isso aí é minha prioridade?" "Não, então não quero." Está entendendo? Então, o que eu fiz? Eu estabeleci um critério, a prioridade. Por isso, provavelmente, talvez, eu tenha sido bem sucedido. Por quê? Porque eu dei a essa prioridade aquilo que realmente poderia ser considerado uma prioridade. Agora, com relação ao carro, por exemplo, né? Eu sempre pensei da seguinte maneira: para que você precisa gastar 300, 400 mil reais para ter um carro, se com 50, 60 mil você tem um carro que te leva ao mesmo lugar? Então eu sempre achei que a ostentação é uma espécie de bengala, às vezes para você mostrar aquilo que você não é. Tá entendendo? E outra coisa também, isso eu já ouvi muitas vezes, né? O que não é visto não é assim, vamos supor, pleiteado, né? Entendeu? Então eu gasto aquilo que é importante para minha subsistência dentro de um padrão normal. Ainda porque, num país como o nosso, não é recomendável você ter um Porsche, tá entendendo? Porque você pode ser assaltado a qualquer momento. A questão de segurança é muito escassa, muito pequena, né? Então eu gasto
Até às vezes eu brinco quando uma pessoa faz uma pergunta como a sua, dizendo o seguinte: eu estou pensando em mudar meu nome de Luiz para Gastão. Está entendendo? É isso aí. Eu gasto aquilo que é importante para você viver. E viver bem. Está entendendo? É isso aí. Então eu não sou uma pessoa que não gasta. Eu gasto, claro. Mas eu não extrapolo, não exagero. Eu acho que isso daí é um comportamento que ajuda a pessoa a ter uma noção de valor para aquilo que ela conquista, para aquilo que ela ganha. Está entendendo? É isso aí. Então, eu não compro nada por impulso, nem por emoção. Tem que ser por racionalidade. E essa postura faz com que a gente transmita a imagem de que não gasta, mas não é. É que você não compra aquilo que não é racional. Está correto? É isso aí. Espero que um dia também você seja assim, para conquistar uma boa carteira de renda mensal. Opa, boa tarde, Márcio. Tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de lhe perguntar, porque ao longo da sua carreira, o senhor fundamentou uma tese de investimentos focada em empresas que sempre distribuem dividendos com certa frequência. E por isso eu gostaria de perguntar ao senhor qual é a sua opinião sobre fundos imobiliários, tendo visto que é um ativo financeiro com características bem semelhantes a que o senhor valoriza, como é o distribuimento de rendimentos. Obrigado. Olha, eu não aplico em nenhum fundo de nenhuma natureza, tá certo? Porque os fundos, eles contemplam os administradores com taxas assim, muito gratificantes. Então, por exemplo, o fundo, ele vai te cobrar uma taxa de administração, mas ele te cobra também uma taxa de desempenho. Aí ele te cobra também uma taxa de performance. Está entendendo? Então, o fundo cobra inúmeras taxas. Os fundos imobiliários, eles têm um procedimento que se assemelha muito a uma renda fixa. Então, o que acontece? Realmente, você compra um fundo imobiliário, você tem mensalmente um valorzinho que ele acredita na sua conta. Só que a sua perda, ela vai aparecer no dia que você tiver que vender esse fundo imobiliário. Aí você vai perder dinheiro. Aí você vai devolver tudo aquilo que você ganhou mais uma perda. E quando você compra a conta do fundo imobiliário, vamos supor, o banco, geralmente, a instituição financeira, vende por 2. Aí, se você quer vender essa cota, ele vai te comprar por 1,20, porque depois ele vai ter que vender para o outro por 2, você está entendendo? A verdade é essa. Então, fundo é um negócio que dá dinheiro, mas para o administrador, não para o investidor. Pelo menos é a minha experiência. Ok? Pessoal, agora visto que muitos de vocês têm aula agora a partir da 1h30, a gente vai disponibilizar aí nas telas o QR Code das horas complementares, então quem precisar, enfim, acessa o QR Code, preenche, garante as horas e a partir disso a gente vai direcionar as perguntas agora para os membros da Liga. Boa tarde, sou Arlindo, muito obrigado pela visita hoje, Barsi. Sinto que teve bastante perguntas sobre mercado financeiro e investimentos, e eu queria fazer uma pergunta um pouco mais pessoal, talvez. Com toda a experiência que o senhor tem, toda a operação no mercado, por tanto tempo, toda a experiência, o que seria uma lição para a vida que o senhor poderia nos ensinar hoje, assim, que o senhor aprendeu ao longo dos anos? O senhor poderia contar um pouquinho para a gente?
E a lição que eu tento sempre direcionar é o seguinte: olhe para o futuro. Nós tivemos múltiplas crises, não é isso? Que cada crise tem uma gestação. Mas nós tivemos recentemente uma crise epidêmica, não é isso? Que o país nunca havia passado por isso, pelo menos a geração atual. Porque me parece que há uns 100 e poucos anos passados, nós tivemos uma chamada gripe espanhola que dizimou muita gente. Nós não tínhamos a experiência de qual a gestação de uma crise epidêmica. Tivemos agora, e ela é de mais ou menos 2 anos, correto? Então, o que eu procuro direcionar o jovem é o seguinte: é porque ele olhe para o futuro, ele olhe para que ele projete para si algo que possa lhe proporcionar um conforto financeiro. Porque eu acho que ao alcançar esse conforto financeiro, ele elimina no mínimo 80% dos seus problemas. Então, o que eu procuro direcionar é isso: olhe para o futuro, certo? E faça algo para que você possa ter um futuro alcançando esse conforto financeiro. Ok? Boa tarde, Bars. Eu queria saber qual que foi, você analisa agora olhando para trás, né, ao longo dessa jornada, qual que foi o seu maior erro e qual aprendizado você tirou disso? Bom, a gente praticamente cometeu alguns erros, não porque você tenha errado, por uma questão assim alheia a uma análise técnica. Vou dar um exemplo prático de coisas recentes. A IRB. A IRB nós compramos porque o histórico de resultado dela era excelente. O histórico de distribuições era fantástico. Está entendendo? A IRB custava R$24. E o que aconteceu? Dentro da gestão da IRB, entraram elementos que acabaram gerando uma administração temerária. Quer dizer, eu não digo os controladores, mas pelo menos um dos controladores teve participação nisso. Entendeu? Por quê? Porque ele colocou fulano lá e ele se pensou em deu de parte dessa atitude. Então, é um erro, foi um erro, mas não um erro predeterminado, foi um erro redundante do quê? De uma má gestão. Então, o histórico que você tinha da IRB era um histórico fantástico, tanto de produzir faturamento, né, prêmios, como de distribuir. Mas apurou-se depois que grande parte desses resultados foram fictícios. Tá entendendo? E quando você examina o balanço, lá não está escrito se ele é fictício ou não. Ele pura e simplesmente consta para você fazer uma análise. Mas eu já comprei outros papéis que eu perdi. Mas veja bem, o que eu quero dizer para você em tese, eu nunca perdi nada. Está entendendo? Por quê? Eu deixei de ganhar. Por quê? Porque o que eu conquistei no mercado foi do mercado. E uma pequena parte o mercado levou de volta. Eu acabei dando um exemplo aí do ponto econômico, né?
O Banco Econômico, eu perdi as ações do Banco Econômico em 1994. E em 2022 eu recuperei o dinheiro. Quanto tempo foi? 40, 50 anos. Então, já existiram erros, mas não erros que a gente tenha cometido. São erros que nós fomos induzidos a cometer. Vou te dar mais exemplos. Eu tinha ações, uma quantidade menor, claro, de ações de um banco chamado Banco Nacional. Você ouviu falar? Era um banco que quem fazia a propaganda do Banco Nacional, sabe quem era? O Ayrton Senna. E o governo também cravou esse banco. Eliminou, fez uma liquidação extrajudicial. E outros bancos também. Eu cheguei a ter 10% de ações de um banco chamado o Banco do Progresso. Um banco menor, mas também era insignificante. Também o governo liquidou extrajudicialmente. Então, foram erros, né? Foram perdas, mas não perdas produzidas por uma análise. Foram perdas produzidas por circunstâncias de mercado. Está correto? Então, a gente já teve assim, perdas, mas... Então eu dei uma bem recente, que é para você ver que talvez, se a gente tiver a oportunidade de uma nova entrevista daqui a alguns anos, a gente vai falar, o IRB voltou a se constituir numa empresa ótima. Tá bom? Tudo bem? Primeiro, boa tarde, obrigado por você estar para vir aqui conversar com a gente. Eu vi uma vez o senhor comentando um pouco sobre o tamanho da base acionária que algumas empresas se tornaram, e eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso e como isso afeta a distribuição de dividendos. A base acionária é um negócio que pode conduzir a empresa não ao insucesso, mas a distribuições mais comprometedoras. Um exemplo prático disso é o Bradesco. O Bradesco, ele ao longo do tempo, ele processou bonificações em novas ações da ordem de 10, 20% ao ano. O que aconteceu? O Bradesco hoje tem uma base acionária de 10 bilhões e 800 milhões de ações. Então, na razão direta que você tem uma base acionária muito grande, você precisa ter o quê? Um resultado maior ainda, porque se você distribui 25% do resultado, e tem o resultado, vamos supor, 10 bilhões, dividido por 4 é 2 bilhões e meio, 2 bilhões e meio não contempla uma base acionária de 10 bilhões. Então o dividendo do Bradesco tem sido o quê? Pífio. Ele já foi melhor, agora hoje, em função disso, ele é pífio. Então, são dois fatores muito importantes para se avaliar. Primeiro, é saber se a empresa, no seu estatuto, tem um percentual de distribuição compatível com aquilo que é a lei, ou seja, 25%. E segundo, avaliar também a base acionária. Bom, base acionária é importante. Então, vou te dar um exemplo prático agora. Eu acabei de fazer um trabalho sobre um comparativo que eu fiz sobre as empresas de base acionária bancos. Então, o Bradesco é o que tem mais, o segundo é o Santander, o terceiro é o Itaú. O Itaú tem 7 bilhões e pouco de base acionária. O Banco do Brasil tinha 2 bilhões e meio, substancialmente melhor. Agora, o Banco do Brasil está ampliando essa base acionária para 5 bilhões. Mesmo ampliando em 100%, ele continua bem abaixo dos demais bancos. Então, com possibilidade de continuar a produzir uma distribuição eficiente. Ok? É isso aí.
Bates, boa tarde. Primeiramente, um prazer poder estar falando com você aqui hoje. Recentemente saiu uma notícia no exame que você deu saída em Ultrapar, Itaúsa, BB Seguridade, além das outras duas empresas que você disse hoje, Sabesp e Eletrobras. Eu queria saber as razões específicas por essas saídas. Bom, Itaúsa, porque a Itaúsa também tem uma base acionária de 9 bilhões e pouco, está entendendo? E ela tem distribuído um dividendo muito pequeno. Ela já distribuiu dividendos melhores, eu já tive mais ações da Itaúsa. Mas é que, como eu disse aqui, eu vou responder uma pergunta, quando você tem um papel que possa te proporcionar um resultado muito melhor, você acaba substituindo. Foi o que eu fiz com a Itaúsa, certo? Foi o que eu fiz também com a Ultrapar. Por quê? Eu tenho ações de empresas que operam na distribuição de combustível. Então, por exemplo, Vibra opera na distribuição de combustível. Por quê? Porque a Vibra ela é a antiga BR distribuidora. A Vibra se constituiu comprando a BR distribuidora. A Cosan tem o quê? Tem a Shell. E a Ultrapar tem a Ipiranga. Então, das três, a que menos tem distribuído é a Ipiranga. Então, você tem que descartar. E tem que ir para aquela que te proporciona mais. Tá correto? Então, a Itaúsa, o Grupo Ultra, a Eletrobras, ela paga um dividendo por ano. Só na ação preferencial. Ela paga na ordinária circunstancialmente, ou seja, se o resultado é compatível com a possibilidade de se pagar o dividendo para as preferenciais e para as ordinárias. Então, é um papel que tem outros melhores para colocar no lugar. E outra coisa, ela custa R$ 48, R$ 49 reais. Então, com R$ 48, R$ 49 reais, por exemplo, eu troco uma de 48 por 4, tá certo? 4 de 12. Entendeu? Que vai me dar 4 vezes o dividendo. Entendeu? Então, e essa Sabesp que eu andei vendendo também em virtude daquilo que eu expliquei aqui. Então, é um remanejamento que você faz na carteira, procurando o quê? Procurando o dividendo mais inteligente. Ok? Boa tarde, Barça, tudo bom? Eu gostaria de saber por que você comprou o Bradesco ao invés de comprar o Banco do Brasil, por exemplo, tendo em vista que o ROI do Banco do Brasil é muito superior ao do Bradesco e tendo visto os problemas que o Bradesco está sofrendo. Veja bem, eu comprei 500 mil Bradesco que custaram 7 milhões. Mas eu comprei 5 mil Banco do Brasil, que custou muito mais. Só que o Banco do Brasil faz parte da minha carteira de renda mensal. E o Bradesco não. O Bradesco é uma compra de oportunidade. Okay? Então, os valores que foram investidos, eu tinha o sentimento e a percepção de que o Bradesco ia subir. Mas eu não coloquei todas as fichas na mesma aplicação. Eu comprei alguma coisa só. Certo? É isso aí. Então é uma questão de racionalidade. Mas eu não comprei só para Bradesco, eu comprei Banco do Brasil também. Vai dar 100% de bonificação. Então quem compra uma ganha uma de presente. Bom, vamos para a última pergunta aqui, porque imagino que muitos ainda tenham questões, mas infelizmente devido ao tempo a gente tem que partir para a última. E aí passou a palavra para o senhor após a pergunta do Samuel. Depois de responder, o senhor já fica à vontade para enfim, passar a mensagem final e a gente encerra. Boa tarde, Márcio, tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de saber se o senhor já investiu em algum IPO de uma empresa e se você acredita que pode valer a pena. Olha, eu não me lembro exatamente o percentual,
mas 72% ou 73% dos novos lançamentos, falando em português, claro, deram para os burros na rua. Todos eles caíram. Na verdade, a gente acaba concluindo o seguinte, que a intenção do dono da empresa não foi abrir o capital, foi vender a empresa. Está entendendo? Então a gente tem e está R$1, 80 centavos, 50 centavos. Então, quando uma instituição financeira especializada em democratizar o capital das ações das empresas, nunca eles proporcionam um preço compatível com aquele que já tem no mercado. É sempre muito superior. Então, cria-se um conceitual de que você vai comprar um IPO e de repente vai dobrar de preço, vai subir. Não é. É uma expectativa enganosa. Então, por quê? Porque quando você vai comprar um IPO, você não tem como analisar o histórico. É muito difícil de você ver o histórico. Todos os históricos, enfim, né? Então, eu recomendo que nunca se compre um IPO, tá entendendo? Porque, ou se tiver a oportunidade de analisar todos esses fundamentos dos quais eu me referi, tudo bem. Mas dificilmente, no lançamento de um papel no mercado, dificilmente eles te colocam à disposição o histórico de faturamento, o histórico de resultado, o histórico de distribuições. Então, eu desaconselho a pessoa comprar lançamentos. Ok? Bom, pessoal, infelizmente a gente tem que encerrar essa oportunidade maravilhosa que a gente teve. Senhor Luiz, é uma honra contar com você aqui, poder ouvir tudo que o senhor tem para dizer. Tem muita gente que não sabe 1% do que o senhor sabe e cobra horrores para espalhar essa informação. E ter o senhor aqui de graça, falando para um monte de futuro economista, é só uma prova do caráter, da humildade que o senhor tem, que deve ser valorizada. E, bom, infelizmente não vai dar para todo mundo tirar foto com ele, assim como a gente vinha fazendo nos últimos eventos, porque ainda estamos em muitos. O auditório, claro, deu uma esvaziada, mas ainda estamos em muitos. E, senhor Luiz, tem alguma última mensagem, alguma última coisa que o senhor deseja falar? Eu queria dizer o seguinte, eu considero a minha participação em esclarecer sobre o investimento no mercado de valores, porque, como eu disse no início, eu já estive sentado nos bancos como os senhores têm. E quando isso ocorreu, eu senti uma dificuldade muito grande em não ter nunca alguém que pudesse te transmitir um horizonte. Está correto? Esse horizonte eu tive que desvendar. Então eu me coloco assim na posição de deixar este legado para todos vocês, mostrar um horizonte vitorioso, onde vocês têm a condição de perpetuar um futuro proeminente de vida, ok? Então, eu considero isso uma espécie de missão, e eu faço com bastante prazer, ok?